Então, boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma sexta-feira à noite de aula, né? Poxa, sexta-feira à noite de aula, vocês pensam, é complicado e tal, mas é a aula do professor Klaus, né? Vocês têm que levar isso em conta, né? Então, eu até estava contando os causos aqui antes da gente começar a gravação. Causos internacionais, porque vocês são da logística, né? E logística não é só nacional, logística também é eminentemente internacional. Vocês tratam do comércio logístico, ou do comércio exterior do mundo todo através da logística, né? Extremamente importante isso daí. Eu sempre falo que vocês têm uma profissão linda, que vocês têm que valorizar o que vocês são, o que vocês estão aprendendo, né? E aplicar isso. Hoje, sem logística, a gente simplesmente não vive, não dá. É a mesma coisa que sem agricultura. Sem agricultura, a gente não vive, não dá. Então, é muito importante a profissão de vocês e sempre valorizem isso, tá? A gente viu na pandemia agora, né? A pandemia demonstrou muito bem a necessidade de bons sistemas de logística, né? Durante a pandemia, as minhas turmas de logística contaram cada coisa assim, sabe? Dessa nova logística que tá aparecendo incríveis, né? Bom, mas eu quero começar minha aula com a seguinte questão, né? Tomar um copinho de água. Vocês se lembram daquela polêmica uns anos atrás das sacolinhas de supermercado? Vocês se lembram, pessoal? Qual que era? Lembro vagamente que queria trocar sacola de plástico por sacola de papel. Exatamente. Eros, mais ou menos. Então ficou, teve, uns 3, 4 anos atrás foi a polêmica do canudinho de plástico, né? Mas antes disso foi a polêmica das sacolinhas de supermercado, que você não podia mais pegar sacolinha de supermercado porque faz mal para o meio ambiente, né? Eu sempre fui meio chato com essas coisas assim, faz mal para o meio ambiente se você jogar em qualquer lugar, né? Se você usar sacolinha de plástico, por exemplo, para mais um uso, como colocar papel higiênico, resto da cozinha, etc., e daí jogar no lixo certo, eu não vejo grandes problemas, que você vai ter que comprar sacolinha de plástico para essas coisas. Aqui em casa eu nunca comprei sacolinha de plástico nem para os banheiros, nem para o lixinho da cozinha, porque eu uso essas sacolinhas de supermercado. Mas tinha uma polêmica muito grande, né? Depois que a gente eliminasse a sacolinha de supermercado, a gente ia salvar o mundo, né? E foi provado que a gente não ia salvar o mundo. Depois veio o canudinho de plástico, né? Ah, o canudinho de plástico, você não pode usar canudinho de plástico porque vai matar as tartarugas do mar, os peixinhos vão comer plástico. Ah, vão comer plástico se você jogar no lugar errado, né? Se você jogar para reciclagem, por exemplo, é outros 500. Esse plástico vai ser reciclado, não vai para o mar. Se você jogar no chão, vai para o mar. Vai nos bueiros, daí o bueiro tem água de chuva, vai para um rio, daí os rios todos vão para o mar, ou quase todos vão para o mar, e daí o plástico vai para o mar. A grande questão não é substituir necessariamente. A grande questão é saber usar e, ao final da sua vida útil, descartar de forma correta. Então, quando teve a polêmica das sacolas de supermercado, eu me lembro assim, vocês têm que sair com as eco bags. Gente, eu saio de vez em quando com a eco bag, né? Mas por que isso? Porque as sacolinhas de supermercado são ruins para o meio ambiente. É para fazer a sacolinha e depois, quando termina a vida útil da sacolinha, para onde que ela vai? Né? Gasta energia para fazer sacolinha, e isso e aquilo, e depois, quando não precisa mais da sacolinha, para onde que ela vai? Então, inventaram as tal de eco bag, né? Então, são sacolas mais fortes e tal. A gente usa aqui em casa as eco bags, mas a grande pergunta era: a eco bag vale a pena mesmo, ambientalmente falando? Vocês já pensaram que para fazer uma sacolinha de plástico, você precisa plástico, você precisa energia, você precisa mão de obra, você precisa produto químico e etc. Para fazer uma sacolinha de plástico, né? Daí você vai usar uma ou duas ou três vezes no máximo e vai jogar fora. Então, o argumento aí era: você gasta muita matéria-prima,
muito insumo e etc. para usar pouco e jogar fora, né? Então você prejudica o meio ambiente desde o momento que você vai fazer a sacolinha até depois quando você vai jogar fora a sacolinha. Você provoca impactos ambientais no ambiente, né? Ah, eu estou usando energia agora, eu estou fazendo impacto ambiental, eu estou fazendo um dano ao meio ambiente. Impacto e dano é a mesma coisa. Eu estou fazendo um dano ao meio ambiente. Por quê? Ah, porque eu estou gastando energia, a energia vem lá de Itaipu, Itaipu foi feita uma represa, essa represa acumulou água, essa represa foi em cima de floresta, matou um monte de bicho e tal, e tal, e tal. Tudo certo, concordo. Então, isso mostra como nós impactamos, né? Quando eu ando de carro, eu impacto, eu jogo fumaça no ar e vai dando pior qualidade de vida. Né? Quando eu vou no banheiro, eu impacto. Por quê? O esgoto vai para algum lugar. Ah, mesmo que ele seja tratado, para ser tratado, eu preciso construir uma estação de tratamento de esgoto, eu preciso usar produto químico, eu preciso usar energia e etc. Então, eu sempre falo que o ser humano é um impacto ambiental ambulante. Né? Uma vez, muitos anos atrás, eu... Ah, tudo bem, sem problema, Wellington. Há muitos anos atrás, eu estava dando aula de gestão ambiental para uma turma de biologia em outra instituição, mas, olha, uns 15 anos atrás, pelo menos. E daí uma aluna levantou a mão assim, professor, sabe esses meus colegas aqui que vêm de carro para a universidade, eles que provocam muito impacto. Eu disse, eu também venho de carro, eu concordo com você, a gente provoca impacto. Então, para fazer o carro, eu tenho que tirar minério de ferro lá da Amazônia, transportar, transformar em aço. Eu tenho que pegar um monte de produto químico, borracha, transformar, gastar energia para fazer o pneu. Não é só a gasolina que queima e sai em forma de fumaça. O vidro, eu preciso pegar areia, gastar bastante energia para fazer o vidro. Então, qualquer coisa que a gente faça vai dar impacto. Daí eu perguntei para ela, mas como você vem para a universidade? Aí eu venho de ônibus, professor. Mas ônibus também dá impacto. Quando você faz um pneu de ônibus, por exemplo, você precisa de um monte de produto químico, você precisa borracha lá da floresta, né? O aço, os vidros. A única coisa, o diesel, né? O diesel é muito mais poluente que a gasolina, inclusive. A única coisa é que o impacto é um pouco menor do que andar de carro. Daí ela falou, professor, então eu tenho que vir de bicicleta. Ah, bicicleta também tem pneu, bicicleta também tem aço. Você vai impactar, só que você vai impactar menos. Ô, professor, então eu tenho que vir a pé? Eu disse, depende do teu sapato, né? Eu brinquei, a turma toda riu, ela também começou a rir, né? Ela não ficou chateada, porque ela viu aonde que eu queria chegar. Eu sempre falei para os meus alunos, não existe atividade que seja impacto ambiental zero. Tudo vai provocar impacto ambiental, tudo que eu fizer, vocês fizerem, vai provocar impacto ambiental. Então, quando vem assim alguém, eu sou impacto ambiental zero, eu provo para você em 30 segundos, dormir também provoca impacto ambiental. Sabe? Eu concordo, Wellington. Sabe por quê? Porque para fazer a cama, você tirou madeira de algum lugar. A madeira de reflorestamento. Ela impacta menos do que se acabar com uma floresta natural, mas impacta. Ali já teve uma floresta natural antes, quando você plantou madeira para reflorestamento. O teu colchão, o teu cobertor. Mas o meu cobertor é de lã de carneiro, professor. Olha que gostoso, lã de carneiro. E os carneiros pastam aonde? No ar? Na lua? Não. Né? Eu tirei floresta para colocar carneiro, para produzir lã, para eu aproveitar. Né? Eu tenho um pijama de algodão muito gostoso, professor. Ótimo. E o algodão é plantado aonde?
Como que consegue algodão? Tem até algodão chamado algodão arbóreo, que está em árvore lá no Nordeste, mas é muito pouco plantio. A maior parte é algodão herbáceo. Aquele que se planta numa safra e colhe na mesma safra, né? Que a gente está conhecido. E eu sou agrônomo, eu posso falar para vocês que o algodão é uma das culturas que mais afeta o meio ambiente. Você tem que pulverizar o solo, acaba com toda a biologia do solo, os animais, micro-organismos do solo, aplica muito agrotóxico em algodão, tem problema muito sério com pragas e doenças, principalmente pragas. Gasta muito fertilizante, nutriente, mineral, etc. E tem um problema, algumas vezes o pijama é estampado, né? Daí gastou tinta ainda, veja só, gastou tinta. Então, eu quero mostrar para vocês que nós somos impactos ambientais ambulantes, a gente vai impactar sempre. Quando a gente usa um produto, desde a fabricação do produto, todo o uso dele, até quando a gente não precisa mais dele, vai jogar no lixo, tudo isso provoca impacto ambiental. Eu estava falando das sacolinhas plásticas e da ecobag, foi feito um estudo na Inglaterra que um ecobag é mais vantajoso ambientalmente do que sacolinha plástica quando eu uso a ecobag 2.000 vezes. 2.000 vezes. Isso significa, gente, 2.000 vezes são 2.000 dias, cada ano tem 365, então dá 700... Mais ou menos 6 anos. 6 anos? Não. Não, é 700... É 6 anos por aí. Tá, você tem razão, Fernando. É mais ou menos 6 anos. Então eu tenho que usar o ecobag todos os dias durante 6 anos para substituir pelo menos uma sacolinha plástica. Só depois de 6 anos é que ambientalmente ele vai ser mais vantajoso. Como assim? Porque para fazer o ecobag eu também provoco um monte de impacto ambiental. E quando o ecobag estraga, não dá mais para consertar nada, eu tenho que jogar no lixo, vou provocar mais impacto ambiental. Então, não é bem assim, gente. Como eu falei, nos últimos anos o grande vilão foi canudinho plástico. Para não ir canudinho plástico para o mar. Só vai canudinho plástico para o mar? Não vai mais nenhum plástico para o mar? Então, chegou na praia, eu posso jogar uma sacolinha de supermercado no meio da praia. Não tem problema. Não é canudinho plástico. O problema é canudinho plástico. Não, o problema é tudo que a gente faz. Né? Tudo que a gente faz. E não é só pegar o resíduo e jogar no lugar certo. O problema vem lá desde a matéria-prima. Vocês têm que começar a pensar nisso. O aço que vocês têm no carro de vocês, né, é minério de ferro da Amazônia. Que foi transportado, ou pode ser de Minas Gerais também, mas na Amazônia tem grandes reservas de minério de ferro. Então eles tiveram que tirar a floresta e tiveram que transportar esse minério até uma siderúrgica. E para fazer o aço, para fazer ferro e aço, gasta-se muita energia para ter o carro na mão de vocês. Um pneu, por exemplo, não é só borracha natural lá da Amazônia. Um pneu tem um monte de produto químico, derivados de petróleo, etc. Por isso que quando queima pneu sai aquela fumaçona preta, né? Então, são situações complicadas e a gente tem que começar a pensar nisso. E hoje eu vou mostrar uma ferramenta que ajuda a pensar nisso. E essa ferramenta pode ser colocada em qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu quero ver como que é o impacto ambiental dos meus caminhões, do uso dos meus caminhões. Posso. Serve para qualquer coisa. É uma ferramenta que vai nos mostrar desde o início da ideia daquele produto até a extração das matérias-primas, etc. Tudo que provoca impacto ambiental. Por exemplo, querem ver só uma coisa? Dizem, o carro elétrico provoca menos impacto ambiental. Tem alguns pesquisadores colocando isso em dúvida. Não pelo fato de substituir a gasolina pela eletricidade. Isso está certo. Nesse ponto, o carro elétrico provoca menos impacto ambiental.
O problema são alguns componentes do carro elétrico, como, por exemplo, bateria. Para fazer uma bateria, provoca muito impacto ambiental. E para descartar uma bateria, provoca mais impacto ambiental ainda. É um resíduo chamado perigoso, tóxico. Ele é ruim, muito ruim para o meio ambiente. Então, já tem alguns pesquisadores colocando assim, o carro elétrico é melhor que o carro a gasolina? É, ambientalmente falando, tá? Ambientalmente falando. Mas até um certo ponto. E da onde que vem a eletricidade que vai abastecer o carro elétrico? Ah, eu tenho célula fotovoltaica no telhado da minha casa. Ótimo, parabéns. Vem de uma usina nuclear. Vem de uma usina hidrelétrica que teve que fazer um lago que inundou uma grande área de floresta, floresta nativa. O que eu quero mostrar para vocês hoje é que as coisas, o impacto ambiental não está só no uso e no descarte. O impacto ambiental está em todo o ciclo de vida de um produto. Por isso, eu quero mostrar para vocês hoje, deixa eu compartilhar aqui com vocês, um assunto muito, muito importante que é a análise ou avaliação do ciclo de vida de um produto. Peguei errado, deixa eu só pegar minha caneta aqui. Vou colocar em vermelho para ficar bem claro para vocês e colocar uma espessura um pouco maior. Então, é análise ou avaliação do ciclo de vida de um produto. Tá? Essas duas terminologias estão certas, tanto que uma hora eu uso uma, outra hora eu uso outra. Tá? Isso é muito interessante para a logística. Aliás, deixa eu contar uma historinha para vocês. Eu não sei se eu já contei para vocês. Perdão, aqui eu coloquei errado aqui. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Que alguns anos atrás eu fui visitar uns parentes na Alemanha e um primo meu tinha comprado os móveis da cozinha e tal, estava esperando os móveis, e aí, de repente os móveis tocaram lá, o caminhão tocou lá. Klaus, vem me ajudar a descarregar? Claro, sem problema nenhum. Eu fui lá ajudar a descarregar. E quando a gente levava uma parte para dentro da casa, o motorista do caminhão, ele pegava e tirava todo o plástico, tirava o papelão e levava de volta. Né? Lá na Alemanha é obrigatório isso. Quando você entrega um produto, você tem a obrigação de receber a embalagem de volta. Se a pessoa quiser dar a embalagem de volta, ela pode ficar com a embalagem? Claro que pode, sem problema. Mas se ela quiser, você tem que levar a embalagem de volta, o caminhão de transporte tem que levar a embalagem de volta, é obrigatório por lei. Né? Então, daí ele começou a tirar. Eu já estava vendo o que era, né? E daí ele. Mas eu não quis dar uma de arrogante, metido. Eu perguntei para o motorista, né? Mas escuta, desculpa, eu sou brasileiro. O que você está fazendo? Ele disse: não, aqui na Alemanha é obrigatório, eu sou obrigado a levar de volta todas as embalagens. Então, entrega alguma coisa. Se o dono da casa não quiser aquela embalagem, eu sou obrigado a trazer de volta. Né? Mas a partir do momento que o dono da casa quiser a embalagem, ele é o responsável pela embalagem e pronto. Então, é bem interessante isso, né? O que é isso? Isso é uma preocupação com o ciclo de vida de um produto. Então, a gente vai começar a fazer avaliação ou análise do ciclo de vida de um produto. A gente pode dizer assim que com o aumento da conscientização ambiental, a gente está tendo ideia cada vez maior de quais são os nossos impactos ambientais. Por isso, a gente começou a desenvolver métodos exatamente para qualificar e quantificar esses impactos ambientais. Um desses métodos é a avaliação ou análise do ciclo de vida de produtos. A gente chama simplesmente de ACV. Então, o que a gente faz? A gente pega todo o ciclo de vida de um produto qualquer. Então, é mais ou menos assim. A gente pega lá
as matérias-primas, a obtenção das matérias-primas, a transformação naquele produto, e depois, quando acaba a vida útil do produto, o que vai fazer com aquele produto. Então, ela vai pegar os aspectos ambientais, tudo aquilo que provoca impacto ambiental, ela vai pegar em cada uma dessas fases. Na obtenção da matéria-prima, na transformação do produto e quando acaba a vida útil do produto, tá? Isso é o que a gente chama, deixa eu pegar minha caneta aqui, do berço ao túmulo. Como assim, professor? Imaginem só, um ovo. Tá aqui o ovo. Né? Tem um embrião dentro. A galinha, o pássaro vai chocar o ovo para nascer o filhote. Nasce o filhote, está saindo do ovo, nasce o filhote. E os pais começam a alimentar ele fica grande, adulto, até chegar à idade mais velho. Uma hora, esse pássaro vai morrer. Então, aqui é o berço, ele vai passar por todas as etapas da vida dele, e aqui é o túmulo. A mesma coisa a gente vai fazer para todos os produtos que a gente pode produzir. Podemos fazer isso para qualquer coisa, né? A gente vai determinar como que é a vida daquele produto e, no nosso caso, quais são os impactos ambientais, desde o berço até o túmulo. Vamos pegar aqui o caso, não estou fazendo propaganda, tá? De sabão em pó. Olha aqui, sabão em pó. Esse sabão em pó tem como uma das suas matérias-primas coco, óleo de coco. Então, esse óleo de coco plantado, né? Palmeiras que vão produzir os cocos. Daí eu tiro esses cocos e transformo em óleo de coco. Daí esse óleo de coco é transportado até a fábrica de sabão em pó. Aqui ele é transformado e vira sabão em pó. Daí esse sabão em pó vai para a loja e as pessoas compram sabão em pó para usar nas suas casas. Esse sabão em pó é usado para lavar roupa e ele vai se misturar na água, né? E daí ele sai na forma de esgoto, tem a embalagem do sabão em pó e etc. Isso daqui é o ciclo de vida de um produto. Aqui está muito, muito, muito simplificado, tá? Então, esse é o berço, onde que eu tenho matéria-prima, e esse é o túmulo, onde que eu tenho resíduos, tá? Agora, a grande questão que a gente coloca, qual o impacto ou dano ambiental que cada uma dessas atividades faz? Por exemplo, aqui eu vou produzir coco. Eu tirei a floresta nativa e plantei coqueiral. Daí eu vou tirar os cocos e transformar em óleo de coco. Daí eu misturei com água, misturei com produto químico, gastei energia. Daí eu vou transportar. Opa, o meu caminhão, ele gasta combustível. Daí eu vou fabricar, daí tem outras matérias-primas. Daí tem poluição do ar. Então aqui, por exemplo, poluição do ar. Daí produz esgoto. Daí produz resíduo sólido e assim por diante. Daí eu vou levar até a loja. Daí tem o transporte até a loja, poluindo o ar. Na loja, daí tem a energia que gasta na loja, né? Tem um monte de coisa que gasta na loja. Daí a dona de casa leva para casa, daí tem o transporte. Daí ela usa. Daí no uso ela vai gastar energia, vai gastar água e etc. E forma resíduo. Então pode ser resíduo sólido, pode ser esgoto. Nossa, professor, tudo isso para lavar uma roupa. Tudo isso para lavar uma roupa. E vai mais longe ainda. Agora imagine o resto.
O resto, quando a gente compra um vinho francês, nossa, um chocolate suíço, um queijo holandês, nossa, uma cerveja da Alemanha, nossa, imaginem quanto impacto ambiental vai causar em cada ponto do processo. Imaginem só, é muita coisa. Quando eu construo um computador, né, eu já fui na fábrica da Positivo Informática, muitos componentes vêm da China, por exemplo, ou de Taiwan, ou do Japão, ou de Singapura. Eles vão provocar impacto lá, vão provocar impacto durante o transporte, vão provocar impacto aqui. Ah, meu computador quebrou, onde que eu vou? O que eu vou fazer com o meu computador quebrado? Onde que eu vou colocar esse computador? Ah, joga lá no lixo, em qualquer lugar. Tem problema, quebra, deixa aí os cacos, pronto, o resto que se dane. Não é bem assim. A gente precisa começar a pensar em tudo que ocorre em todo esse processo, em todo esse processo. Então, a gente tem uma ferramenta chamada avaliação do ciclo de vida de produtos, onde que a gente vai avaliar o impacto, deixa eu até escrever assim, aqui, ó. A ACV, avaliação ou análise do ciclo de vida de produtos, vai avaliar os impactos ambientais desde a matéria-prima até o descarte final. O que é? Do berço ao túmulo. Eu não sei se vocês estão conseguindo compreender a ideia da avaliação do ciclo de vida. Compreenderam? Alguém tem uma dúvida até agora? E eu achei tranquilo, pelo menos com os exemplos que você deu, foi tranquilo. Ótimo. Vocês se lembrem, calouros, que ainda não me conhecem direito, se lembrem que vocês podem interromper minha aula a qualquer instante, tá? O importante é que vocês aprendam. O resto não tem importância para mim. Só não vale me xingar, né, gente? Só não vale me xingar. Mas vamos lá, isso vocês não vão fazer, tenho certeza absoluta. Vamos continuar então. Então, esta ferramenta se chama análise ou avaliação do ciclo de vida de produtos. E ela tem 4 fases. Primeiro, definição do objetivo e do escopo. Por que eu quero fazer isso? Por que eu quero fazer isso? Segundo, análise do inventário. Então, eu vou analisar todos os pontos do ciclo de vida. Quais são os pontos do ciclo de vida? Como que é o ciclo de vida? Daí a avaliação do impacto. Então eu vou ver o dano ambiental em todos esses pontos. E daí eu vou interpretar todos esses dados. À primeira vista é simples, mas é muito, muito, muito complicado fazer isso. Hoje, só para vocês terem ideia, existem alguns softwares, programas de computador que a gente usa para fazer isso. Porque, dependendo do produto, imagine um computador. Vem componente de 50 fábricas diferentes, daí eu tenho que voltar em cada fábrica. Daí a fábrica compra matéria-prima de outro lugar, e daí eu tenho que voltar, e assim por diante. Então, hoje a gente tem alguns programas de computador que nos ajudam exatamente a fazer isso, né? A mapear todos os pontos e daí determinar o impacto ambiental de cada um desses pontos. A partir do momento que eu tenho um ACV pronto, eu posso usar para várias coisas. Por exemplo, desenvolvimento e melhoria de produto. Aí eu quero um produto com menos impacto ambiental. Então eu vou saber em qual ponto exatamente de todo o ciclo de vida do meu produto que provoca mais impacto ambiental. Então eu posso ir lá e substituir alguma coisa, por exemplo. Eu posso usar para planejamento estratégico, né? E daí entra em conjunto com marketing. O que é isso? Eu chegar para o público e dizer assim: olha, meu produto
provoca menos impacto ambiental do que o produto do meu colega aqui do lado, viu? Os governos podem usar isso como política pública e assim por diante. Vai depender do que a empresa quer. Mas o importante é, primeiro, tem que definir por que eu quero fazer essa tal da ACV. Segundo, eu tenho que levantar todo o ciclo de vida do meu produto. E daí eu tenho que avaliar qual é o dano, o impacto ambiental causado em cada ponto do ciclo de vida e interpretar tudo isso. É claro que essa ferramenta não é a salvação dos tempos, a salvação das pessoas, a salvação da natureza, né? Ela tem limitações. Uma das limitações é o que a gente chama natureza das escolhas e suposições que pode ser subjetiva. Algumas vezes eu não tenho números, eu só acho que é assim. Algumas vezes eu vou escolher só uma parte do ciclo de vida e não o ciclo de vida inteiro. E daí entra um outro problema, a exatidão. É verdade que esse produto provoca tanto impacto ambiental assim? Para saber se é verdade, eu tenho que primeiro saber se eu tracei esse mapa certinho e se eu avaliei os impactos ambientais de forma correta. Algumas vezes eu não tenho números, simplesmente não tenho números, né? Então a exatidão é limitada à acessibilidade, disponibilidade e qualidade desses dados. Por exemplo, vocês vão ver daqui a pouco que a gente pode usar várias unidades. Se eu digo que essa etapa ela produz 10 toneladas de dióxido de carbono, será que ela produz mesmo 10 toneladas? Ou é chute meu? Essa etapa produz 1 tonelada de dióxido de carbono? Será que ela produz mesmo ou é chute meu? Então, hoje em dia, tem softwares como o Galileu, por exemplo, que você traça o ciclo de vida, traça as ações que são feitas e ele mesmo vai dar qual é o impacto ambiental, tá? E assim por diante. Então, como eu estava falando para vocês, a primeira coisa que a gente vai fazer é a definição do porquê eu quero fazer análise do ciclo de vida de produtos. Então, eu quero. Qual é o meu objetivo? E dentro desse objetivo, o escopo. Vamos dizer assim, tamanho do ciclo de vida do produto. Escopo é tamanho, escopo é a área, né? Então, primeira coisa, eu tenho que definir o porquê. Por quê? Porque eu quero ver quais são os pontos fracos em relação ao meio ambiente, em qual ponto do ciclo de vida de produto eu provoco mais impacto ambiental. A partir disso, por exemplo, eu posso trocar alguma coisa naquele ponto. Uma outra coisa que pode ser o objetivo, pode ser para comparar o meu produto com o do meu adversário, do meu concorrente. Olha, o meu produto provoca menos impacto ambiental. A segunda questão nessa primeira fase, né? Vamos até colocar aqui em cima. Primeira fase. O segundo ponto é: eu vou fazer o ciclo de vida de absolutamente tudo, do berço ao túmulo de tudo? Não necessariamente. Algumas vezes o ciclo de vida é tão grande que a gente não consegue traçar todos os pontos que tudo que vai fazer parte do produto final por onde passa. Algumas vezes é meio complicado. Por exemplo, aqui é o ciclo de vida de corn chips. Corn chips puxa vida, como é aquele que a gente toma no café, come no café da manhã com leite, ele tem bastante açúcar. Como é que é o nome? Cereal, sucrilhos. 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 Corn chips é sucrilhos. O sucrilho é feito do quê? De milho, tá? O ingrediente básico é milho. Tem açúcar e tem outras coisas.
Então, eles queriam saber qual que é o impacto ambiental da produção de sucrilhos, produção e consumo de sucrilhos, né? Só que é muito grande o ciclo de vida, é muito grande. Então, eles determinaram fronteiras, boundaries, né, divisão, a parte da fazenda, a parte de transporte e a parte da fábrica. Ah, mas está certo isso. Não, não está certo. Isso é só uma parte. Porque imaginem, para eu plantar alguma coisa na minha fazenda, eu desmatei uma área para estabelecer a fazenda. Para usar, para obter toda a energia e materiais que eu preciso na fazenda, eu tive que fazer uma infraestrutura para obter energia, por exemplo. A energia não vem do nada, não aparece assim. Então, como o ciclo de vida é gigantesco, eles tiraram alguma coisa aqui. Então, por exemplo, eles consideraram no ciclo de vida a operação e produção dos maquinários agrícolas. Daí, esses maquinários agrícolas vão ser usados para a preparação do campo. Daí, eles vão usar no campo fertilizantes e pesticidas. Então, eu tenho que fazer análise do ciclo de vida, dos impactos ambientais da produção de fertilizantes e pesticidas. Daí, eu vou fazer o plantio, vou fertilizar e vou aplicar pesticida. Nisso, eu uso o trator, né? Daí, depois que a cultura do milho cresce, eu vou colher essa cultura do milho. Vou usar de novo o trator, né? Daí eu tenho que, depois que eu uso tudo, eu vou ter que fazer de novo a preparação do solo. Mas aqui eu já passei ao ponto da colheita de milho. Então, depois que eu colhi o milho, eu preciso separar o grão da espiga. Nisso eu vou gastar energia, vou gastar equipamento. Daí eu preciso transportar esse grão até a fábrica de corn chips. Daí eu vou gastar combustível, vai o caminhão. Daí ele vai, quando ele chega na fábrica, vai processar os grãos até virar corn chips, até virar o sucrilho. Daí eu vou gastar energia, eu vou gastar açúcar, eu vou gastar isso, eu vou gastar aquilo. Daí eu preciso embalar e enviar. Oh, daí é logística aqui. Eu preciso embalar e enviar. E a embalagem também vai provocar impactos ambientais ao ser produzida. Daí o transporte até o consumidor final também vai provocar impactos. E daí chega na nossa casa e a gente vai comer os sucrilhos. Daí tem a parte que vai para o banheiro, né? O que a gente chama isso? Esgoto, que também vai provocar impacto ambiental. E daí a embalagem vazia também pode provocar impacto ambiental. Se eu não reciclar essa embalagem vazia, ela vai para o aterro. E o aterro também provoca impacto ambiental. Imaginem só fazer análise de ciclo de vida levando em conta absolutamente tudo. Não dá. Então a gente define um escopo. Professor, eu quero fazer análise de ciclo de vida do caderno onde eu estou fazendo anotações. Ótimo! Então você tem que pegar lá a produção da madeira, o corte da madeira, o transporte dessa madeira até a fábrica de papel, toda a modificação, todo o processamento na fábrica de papel. Daí esse papel vai para a fábrica de caderno. Daí vai transformar o papel na fábrica em caderno. Daí esse caderno vai para a loja. Daí você vai na loja, compra, leva para casa, usa o caderno. E depois, quando o caderno estiver cheio, não precisa mais do caderno, para onde vai o caderno? Só que algumas vezes esse caminho é gigantesco, então não dá para fazer tudo. O que a gente faz? Limita o escopo. Eu aqui poderia ter ido para cima muito mais. Tem mais coisas aqui.
Mas se eu levasse isso em conta, ia levar 10 anos para fazer essa análise de ciclo de vida do produto. Tá? Gente, olha só tudo que passa para vocês terem sucrilho em casa. Vocês já pensaram nisso? Agora, toda vez que vocês forem comer sucrilho, vocês vão pensar, nossa, vocês vão falar para o pai, para a mãe, para o marido, para a esposa, para o namorado, para a namorada, vocês vão falar, nossa senhora, tem tanto impacto ambiental aqui que você não faz ideia. Realmente não faz ideia. Então, a gente vai definir nessa fase o objetivo. Deixa eu pegar aqui o marca-texto. A gente vai definir o objetivo, o porquê, e o escopo. O escopo é essa delimitação. Vou até escrever aqui para ninguém nunca esquecer. O escopo. E daí a gente vai para a segunda fase, análise do inventário. Então, a gente pegou todo o ciclo e vai determinar quais, ou não é quais, deixa eu pegar a borracha aqui, não é quais, não é a melhor palavra. A gente vai analisar como que ocorrem danos ambientais em cada uma dessas fases do ciclo, né? Então aqui a gente primeiro tem que coletar os dados e calcular para quantificar entradas pertinentes de um sistema de produto. Então vamos pegar aqui de novo. Nessa fase eu determino uma unidade. Como assim uma unidade? Eu determino qual é o meu objetivo em relação ao impacto ambiental. Por exemplo, eu me preocupo muito com mudanças climáticas, então a minha unidade vai ser produção de CO2. Eu me preocupo muito com produção de resíduos sólidos, então a minha unidade vai ser produção de resíduos sólidos. Eu me preocupo muito com energia, então a minha unidade vai ser quilowatts-hora por ano, por exemplo. E assim por diante. Professor, qual que eu devo escolher? Qualquer um. Vai depender do teu objetivo. Eu, por exemplo, gosto de trabalhar análise de ciclo de vida, avaliação de ciclo de vida com CO2. Que cada etapa vai produzir CO2. Então, se lembram dessa figurinha que eu coloquei aqui? Olha, berço ao túmulo, né? E eu até falei para vocês assim, olha, essa etapa, por exemplo, produz 10 toneladas de CO2. Essa etapa produz 1 tonelada de CO2. Essa etapa produz 5 toneladas de CO2. Essa etapa produz meia tonelada de CO2. E essa etapa produz 0,1 toneladas de CO2. A gente vai determinar uma unidade, algo que nos sirva para comparar cada etapa. Então, por exemplo, aqui, olha, a etapa que mais produz CO2, que vai formar efeito estufa, é a produção do coco, né? Depois vem a fábrica, depois vem o transporte, depois vem a embalagem, depois vem o uso. Então eu sei, por exemplo, olha que coisa legal. A etapa que mais é prejudicial quanto à produção de CO2 é a primeira. Então eu posso fazer alguma coisa aqui para diminuir a produção de CO2? Aqui no uso só produz 0,1 toneladas. Preciso fazer alguma coisa para diminuir o CO2? Então, a análise do ciclo de vida, ela existe exatamente para isso. E quem vai dar os dados é a análise do inventário. Professor, eu não tenho os dados dessa etapa. Estima ou tira a etapa da avaliação do ciclo de vida.
Hoje, os programas, os softwares que eu falei para vocês, você só diz assim, qual é a ação. Ele automaticamente já vai calcular. Ele tem uma biblioteca enorme, onde que cada ação corresponde a uma produção de CO2, um gasto de energia, um gasto de água, produção de resíduo e assim por diante. Só que você tem que descrever bem cada etapa. Daí o próprio computador vai fazer esses cálculos. E daí a gente entra na avaliação do impacto. Opa, deixa eu pegar aqui. A gente entra na avaliação do impacto. Quão ruim é aquilo? Então, eu já comecei com a avaliação do impacto. Aqui, quando eu falei assim, olha, esse produz 10 toneladas, o que eu posso fazer para diminuir essa produção? Esse daqui produz 0,1 toneladas. Eu não preciso fazer nada, simplesmente. Por quê? O impacto ali vai ser muito pouco. Na primeira etapa, o impacto vai ser muito grande. Então, aqui eu começo a avaliar os impactos ambientais em cada uma dessas etapas. Então, aqui, impacto maior. Vou fazer algo? Aqui, impacto menor. Preciso fazer algo? São perguntas diferentes. Aqui, vou fazer algo porque a situação é ruim. Aqui, a situação é tranquila. Então, eu preciso fazer algo? O grande problema é a subjetividade. Por quê? Quando eu falo que numa etapa produz 10 toneladas de CO2, por exemplo, isso é muito ou isso é pouco? Depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. Isso provavelmente é muito. Mas pode alguém ter alguma outra razão para falar que é pouco. Então, a análise ou avaliação do ciclo de vida, ela carece de mais transparência, mostrar por que, que eu considerei aquilo muito, por que, que eu considerei aquilo pouco. Vocês devem estar com um monte de coisa assim na cabeça, confuso. Calma, eu já vou mostrar algumas coisas bem legais para vocês. Por exemplo, aqui é um gráfico qualquer, isso só para usar de exemplo, é um gráfico qualquer que mostra no ponto mais escuro a determinação dos impactos ambientais e no ponto mais claro a geração de impactos ambientais, tá? Então, ele dividiu esse produto em 4 etapas. O design ou desenvolvimento, você pensar o produto, a produção, manufatura daquele produto, o uso do produto e o fim de vida do produto, para onde que ele vai depois que é terminado o uso do produto. Olha só, na etapa de design e desenvolvimento, o impacto gerado é muito pouco, geração de impacto. Ele aumenta na etapa de produção e manufatura. Ele tem mais impacto ainda no uso do dia a dia. E mais impacto quando eu vou jogar fora. Dependendo aonde que eu for jogar, ele vai provocar muito impacto. Opa! Problema! Problema! Meu pai falava problema. Problema! Olha quanto impacto ele gera quando acaba o fim da vida útil do produto e ele é jogado fora. Então, a etapa que menos provoca dano é lá o design e o desenvolvimento inicial. A manufatura e produção. Ah, mas professor, isso normalmente provoca muito dano. Olha aqui, ó, não provoca muito dano. O que provoca mais dano do que a produção é o uso daquele produto. E principalmente o fim
da vida útil. Isso é um exemplo geral. E daí a gente chega na etapa de interpretação. Mas, professor, a gente não acabou de fazer a interpretação? Pois é, acabamos de fazer a interpretação. Tudo isso, a interpretação, como você vai interpretar os dados, eles ocorrem em todas as etapas. Por isso que a interpretação está aqui do lado. Então, a primeira definição do objetivo escopo, análise do inventário, avaliação do ciclo de vida e, em quarto lugar, entre aspas, a interpretação. Porque eu vou interpretar aqui, eu vou interpretar aqui e vou interpretar aqui. O que é essa interpretação? Tudo que a gente viu até agora. Então, olha aqui, ó, quando eu digo que no fim da vida útil, quando acaba a vida útil do produto, eu vou jogar fora, tem mais geração de impacto ambiental, daí eu digo que é um problema, eu estou interpretando. Quando eu digo que a maior produção de CO2 é na etapa de plantio dos coqueirais, e o que eu posso fazer para diminuir esse problema? É uma interpretação. Quando eu digo que a menor produção de CO2 é aqui no seu, é aqui no seu uso, e eu digo, eu não preciso fazer nada, isso está sob controle, é uma interpretação. Então, a interpretação a gente faz em todas as fases do ciclo de vida de um produto. Né? Eu vou pegar as constatações da análise da avaliação, vou combinar com o objetivo, escopo e vou chegar em conclusões e recomendações. Vou pegar até o meu marca-texto aqui. Conclusões e recomendações. A gente fala que é um processo interativo de análise crítica e revisão do escopo que depende da natureza e qualidade dos dados em relação ao objetivo. Nossa, que lindo, né? Isso é de livro. Isso é de livro. Mas o que a gente faz na prática? A gente pega todos os dados, a gente primeiro faz o ciclo de vida, traça o ciclo de vida, determina o objetivo e escopo, por que e qual parte. Eu posso fazer só a partir daqui? Posso. Posso fazer tudo? Posso, mas eu tenho que deixar claro isso, né? Daí eu vou levantar dados, 10 toneladas, 1 tonelada, 5 toneladas, isso é levantar dados. Né? Análise do inventário. Inventário são os dados daquilo. Imagina o inventário de produtos no estoque, por exemplo, é a mesma coisa. E daí eu vou interpretar, vou analisar. Primeiro analisar em danos ambientais, impactos ambientais. Mais danos. Aqui eu tenho menos danos. E assim por diante. Aqui eu tenho mais ou menos danos. E assim por diante. E daí eu vou interpretar. Para interpretar, eu preciso de todas essas informações que eu levantei até agora. Tudo. Olha, lá na primeira fase, implantação dos coqueirais, eu preciso mudar alguma coisa porque está produzindo muito CO2, tá? Então, a gente vai mudar o sistema de plantio, a gente vai usar menos trator, etc., para diminuir a produção de CO2. Na fábrica, produz 5 toneladas de CO2. Então, vamos fazer o seguinte, vamos trocar as lâmpadas, né? Vamos trocar algumas máquinas que são ineficientes, e etc., para produzir menos CO2. O que eu estou fazendo? Eu estou interpretando todos os resultados que eu obtive até agora. Alguma pergunta, pessoal? Dúvida até agora? Dúvidas? Dúvidas? Até agora tá de boa, pelo menos, tipo, apresentando dessa seguinte forma, assim, com os exemplos. Vocês estão entendendo bem, Bruno. Você está entendendo bem, assim. Eu quero que vocês peguem a ideia.
né? Que nem na escolinha do professor Raimundo. Mestre, prezado mestre, querido mestre, captei a sua ideia, mestre. Está na minha mente agora. Você lembra da escolinha do professor Raimundo? Chico Anísio? Ainda passa aí de vez em quando. Mas aquele era o puxa-saco, né? Ele sempre puxava o saco do mestre. Eu tenho uma pergunta para vocês. Qual produto é esse daí que está na tela? O que ele fez aqui? Vamos analisar. Ele pegou e dividiu o ciclo de vida do produto em matéria-prima, obtenção da matéria-prima, manufatura, aqui é a fábrica, aqui é a operação do produto, o uso do produto, vamos até colocar o uso do produto. Aqui, depois do uso, pós-uso, a reciclagem. E aqui, pós-uso, destinação final. Por exemplo, aterro, essas coisas assim. Então, isso daqui é nas linhas, tá? Nas linhas. Nas linhas. Então, essa primeira linha da frente é a fase de matéria-prima. Essa segunda linha aqui de trás é a fase de produção do produto, fábrica. A terceira linha qual que era mesmo? A operação, o uso. Então vamos pegar aqui, olha, matéria-prima. Esse daqui é fábrica. Esse daqui é o uso. Esse daqui é reciclagem. E esse daqui é disposição final, aterro. Daí eu tenho várias variáveis aqui, óxidos de enxofre, óxido de nitrogênio, material particulado, CO2, monóxido de carbono, gás CFC, esse é os compostos orgânicos voláteis, esse é demanda bioquímica e demanda química de oxigênio, esse é vibração, esse é barulho, esse é odor, esse é poeira, esse é resíduo, esse é energia, isso é madeira, e isso é água. Ele pegou cada um deles. O que a gente faz? A gente vai em cada um deles. Onde que usa mais? Produz mais. O óxido de enxofre, que é um poluente do ar, produz mais no uso. O óxido de nitrogênio, que também é um poluente do ar, produz mais no uso. Material particulado, que é outro poluente do ar, produz mais no uso. CO2 produz mais no uso. E o CO não. O CO também, é esse daqui. Produz mais no uso. Eu estou sempre no uso aqui, ó. Sempre no uso. Quer ver? Vibração, mais no uso. Barulho, mais no uso. Poeira, mais no uso. Energia, mais no uso. Madeira, mais na obtenção da matéria-prima. Compostos orgânicos voláteis, mais na produção. Aliás, a produção é um dos que menos polui. Qual produto é esse? Vocês veem todos os dias. Talvez vocês até tenham. Não obrigatoriamente, mas vocês talvez até tenham. Qual produto é esse, pessoal? Vamos? Chutem! Fernando, você que sempre fala. Estou jogando nas tuas mãos, Fernando. Qual produto é esse? Ele provoca maiores danos, principalmente de poluição do ar, durante o seu uso. Qual produto é esse? Carro, professor. Quem te falou foi o Fernando? Bruno? Não, fui eu, professor. Quem que é eu? Eu não estou vendo.
Desculpa, o Gustavo Eros. O Eros, desculpa, Eros, ainda não gravei a voz, Eros. Ainda não gravei a voz, mas vou gravar até o final do semestre. O Eros está totalmente correto. Totalmente correto. Isso é uma análise do ciclo de vida. Ele usou vários indicadores aqui, não um só. Eu estava falando em um só até agora. Ele usou vários. E os piores indicadores foram aqueles que poluem o ar. Em qual fase do ciclo de vida? O uso. Então a gente pensa algumas vezes que fazer um produto é a pior fase. As fábricas, professor, as fábricas são sempre as vilãs. Olha aqui, ó. As fábricas estão na segunda linha aqui, olha. Isso daqui é fábrica, 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 fábrica. Aqui está um pouquinho maior, mas já vai diminuindo, 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 diminuindo. Aqui está um pouquinho maior, aqui está lá embaixo. Aqui está um pouquinho maior. Fábrica é esse daqui, ó. Vamos pegar outra cor aqui. Outra cor, olha que legal. Vou pegar amarelo. Esse daqui é o uso. Deixa eu ver, ele cai aqui, aqui, mas já sobe. Já sobe e já sobe. Esse é o uso. Matéria-prima, para obtenção da matéria-prima, vamos pegar, vamos ver se esse verde dá. Cadê o verde? Tá aqui. Matéria-prima é essa daqui, olha. Matéria-prima, para obter matéria-prima para fazer o carro. É isso. O principal vilão, em termos de impacto ambiental em um carro, não é a obtenção da matéria-prima. Não é a produção. Não é nem a destinação final do carro. É o uso do carro. Por isso, a gente pode usar isso daí e dizer assim, olha, a gente está tranquilo quanto à obtenção da matéria-prima. A gente está tranquilo quanto à fábrica. O problema é que a gente tem que fazer um carro que polua menos. Esse é o problema. Então, a avaliação do ciclo de vida aqui é uma ferramenta fantástica. Fantástica. E agora, pegando a parte de logística. A gente usa transporte o tempo todo na logística. Sabe o que você pode fazer? Comparar. Por exemplo, deixa eu pegar a caneta aqui de novo. Vou pegar a cor vermelha de novo. Comparar trem com avião, com caminhão, com bicicleta, sei lá o quê. Bicicleta. Eu posso comparar todos esses meios de transporte. Então, até agora, a gente na logística só compara o transporte do ponto de vista financeiro. Agora a gente tem mais uma ferramenta. A gente pode comparar o transporte do ponto de vista ambiental. Para eu transportar um quilo de produto de tal lugar até tal lugar, com trem, quanto eu gasto, quanto é produzido de impacto ambiental? Com avião, com caminhão, com bicicleta, com carro, sei lá o quê, andando. Quanto que eu produzo de impacto ambiental? Então, agora vocês têm mais uma ferramenta à disposição, tá? Isso é extremamente importante. Extremamente importante, tá? Aqui, só para vocês terem uma ideia, isso daqui é produção, eu trouxe isso de propósito para vocês, de Isuzu. Isuzu é uma fábrica de caminhões pequenos lá do Japão, né? Então, eles foram procurar impacto ambiental em termos de emissão de CO2, de dióxido de carbono, que é um dos principais gases do efeito estufa. Ele aumenta
as mudanças climáticas. Quanto mais CO2 a gente emite, mais mudança climática a gente vai ter. Então, ele pegou a fase de matéria-prima, a fase de produção, de construção dos caminhões, o uso dos caminhões e depois a disposição final e reciclagem quando o caminhão acaba a vida útil, né? E eles viram que de todo o CO2 produzido, só 2,9% é na obtenção da matéria-prima. Só 1,6% é na fabricação do caminhão. Então, vocês vejam só, em termos de CO2, o problema não é a fábrica, não é a fábrica. O uso produziu 95,5% do CO2. E depois a disposição final e reciclagem só 0,03% de CO2. Então, eles propuseram, eles propuseram iniciativas em cada uma dessas fases para diminuir o impacto ambiental. Como a fase de uso é mais importante, então essas iniciativas são as mais importantes. Por exemplo, promover eficiência no consumo de combustível e assim reduzir a emissão de CO2. Emissões mais limpas. Desenvolver veículos com energias limpas, por exemplo, veículo elétrico. Reduzir o barulho externo, né? Fazer sistemas de diagnose de como o motorista está dirigindo. Porque depende de como você está dirigindo, você gasta mais combustível produz mais CO2. Né? Então, eles determinaram em cada uma dessas fases como diminuir ainda mais o CO2. Mas a fase mais importante foi a fase de uso. Porque aí que se produz mais CO2. Então, eles pesquisaram em cada fase do ciclo de vida do produto. A obtenção da matéria-prima, a fábrica, o uso delas e a destinação final. Qual produz mais CO2? A fase de uso. E para diminuir esse CO2, eu vou tomar uma série de iniciativas. Isso é um grande uso para avaliação do ciclo de vida. O único problema da avaliação do ciclo de vida, como eu falei para vocês, pode ser que ele seja muito grande para ser feito na mão, por exemplo. Um amigo meu, professor da Federal, uma vez ele orientou uma dissertação de mestrado que o aluno ficou 2 anos calculando os impactos ambientais no ciclo de vida de produção de garrafa PET. 2 anos, ele levou meses só para definir qual é o ciclo de vida. E depois mais um tempão para definir qual é o impacto ambiental de cada fase do ciclo de vida. Tá? Então, essa é uma ferramenta muito boa, como eu falei para vocês, na logística, usar isso para comparar os diferentes tipos de transporte. Ah, professor, mas algumas vezes o transporte que menos provoca impacto ambiental é o transporte mais caro. Não necessariamente. Por exemplo, barco. A gente sabe que hoje, em muitos casos, o barco é o que menos provoca impacto ambiental. E depende do local, é o meio mais barato de transporte. Você não vai comprar produto baratinho da China e trazer de avião. Não tem nexo. Por quê? O avião é muito caro. Você vai trazer de barco. E o barco provoca menos impacto ambiental que o avião. Apesar do tempo de uso do avião ser muito menor que o de barco. Porque o barco carrega mais produto e gasta bem menos combustível por produto carregado que o avião. E, pessoal, para terminar, existem regras para fazer isso. Então, na série de normas ISO 14000, tem algumas normas
que são específicas para isso. Até aqui tem um erro, acabei de achar um erro aqui. Aqui é 14.044, tá? Então tem a 14.040 de 2006, que fala sobre os princípios e estrutura da análise do ciclo de vida. A 14.044, que são os requisitos e diretrizes. A 14.044, a emenda de 2017, que é uma primeira alteração. A 14.045 de 2012, que é a ecoeficiência em sistemas de produto. A 14.046 de 2014, que é a pegada de água, o quanto... Daí o indicador aqui é a água, tá? Indicador é a água. O quanto de água eu gasto em cada uma das fases. Isso é bem interessante. Em vez de usar quanto produz de CO2 ou quanto gasta de energia e tal, ele usa o quanto se gasta de água. E a 14.047, que são exemplos ilustrativos de como fazer isso, tá? Então, tudo isso hoje é regulamentado por normas internacionais da ISO, International Standardization Organization, ela tem sede na Suíça, e tem a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela é filiada à ISO, e daí a ABNT, ela tem o direito de traduzir para o português as normas internacionais da ISO, tá? Hoje, inclusive, esses famosos softwares que eu falei para vocês, eles estão todos normatizados, padronizados com as normas ISO 14.040, 44, 45, 46 e 47, tá? Eles já são feitos em cima das normas da ISO. Tem ainda a 48, que como deve ser a documentação, a 14.048, como deve ser a documentação, a 14.049, exemplos, mas para objetivos e escopo e análise do inventário, a 14.071, que é a revisão e competências, 14.072, para avaliação organizacional do ciclo de vida, não é mais de produto, é da organização, e a 14.073, exemplos para a pegada de água, tá? Gente, não decorem isto para a prova. O número dessas normas e o uso de cada uma das normas não vai cair na prova. Eu só estou informando vocês. Se hoje eu quiser fazer uma análise de ciclo de vida, eu utilizo essas normas. Tá? Pessoal, perguntas, dúvidas? Alguma dúvida? Eros, você está de parabéns, Eros. Gostei. Gostei. Você analisou ali e viu qual era o produto. Tá? Gostei mesmo. Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Ninguém tem dúvida? Nossa Senhora. Eu quero ver todo mundo com nota 10 na prova, hein? Todo mundo com nota 10. Vocês sabem que vocês podem me perguntar a qualquer momento, tá? Sem crise nenhuma. Pessoal, eu passei para o Fernando uma oportunidade de estágio. O Fernando deve ter colocado já no grupo de WhatsApp. Estou cobrando de você, viu, Fernando? Estou cobrando de você. Estou sendo chato, Fernando. Então, deve estar lá no grupo de WhatsApp uma oportunidade de estágio na área de logística na Nichelle, aquela empresa de materiais de construção, tá? Deem uma olhada, se alguém tiver interessado. A professora Lisiane passou para mim e eu estou passando para vocês agora, tá bom? Fernando, já passou no WhatsApp da sala? E acho que o Fernando deu uma saidinha. Bom, gente, passou sim, né? Ótimo. Então, se ninguém tem nenhuma pergunta, agradeço a presença de vocês
E semana que vem nós vamos começar a conceituar, definir logística reversa propriamente dito. Até agora, a gente viu instrumentos, a gente viu ideias e viu instrumentos. Todos eles são de extrema importância para a logística reversa. Semana que vem, a gente vai trabalhar com começar a trabalhar com logística reversa propriamente dita. Tá certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Uma ótima noite de sexta-feira para vocês, um final de semana maravilhoso e até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau para todos. Tchau, tchau, gente. Até a Oi, próxima. professor. Boa noite. Boa noite, Eros. Tudo de bom para vocês.